Tomara que essa velha caia logo. Aí a casa é nossa. Essa frase entrou pelos meus ouvidos como uma navalha quente. Não foi dita baixo, não foi sussurrada, não foi impulso. Foi dita com intenção, com veneno, com pressa de acabar comigo. Rebeca estava encostada na parede da minha cozinha, segurando o celular colado ao ouvido com uma mão e apoiando a outra no balcão como se fosse dona do lugar. Ela falava com o namorado, aquele com cara de encrenca, voz debochada e moral tão podre quanto o cheiro de cigarro que ficava no ar quando ele passava. As palavras dela ressoaram dentro de mim como um estalo seco, quebrando algo que eu nem sabia que ainda existia. A expressão de Rebeca me marcou profundamente. Os olhos dela não tinham brilho algum, apenas aquele vazio ambicioso de quem olha para alguém e enxerga um obstáculo em vez de uma vida. Ela mordia o canto do lábio, um tique que sempre aparecia quando estava excitada com alguma maldade. A sobrancelha arqueada dava a ela um ar de superioridade nojento, como se estivesse falando de um móvel velho prestes a ser descartado, e não da própria tia que cuidou dela quando criança. O batom vermelho mal passado realçava ainda mais o desprezo estampado no rosto. Até o coque alto, puxado com força, parecia apontar para cima como uma coroa torta de arrogância. O vento da manhã entrava pela janela aberta e trouxe um cheiro forte de poeira quente, misturado com o odor amargo do café queimado que eu esqueci no fogão. O zumbido da rua vinha distante, abafado, como se o mundo estivesse cinza. A luz do sol batia no chão de cerâmica, formando manchas de calor que tremulavam perto dos meus pés. O relógio de parede fazia um tic-tac lento, irritante, marcando os segundos como se estivesse zombando da minha lentidão em reagir. Meu corpo não obedeceu de imediato. Primeiro veio o choque. Um choque mudo, surdo, que fez minhas pernas bambas ameaçarem dobrar. Senti a tontura subir devagar, como se o chão estivesse puxando minha cabeça para baixo. Um calor subiu pelo meu rosto, deixando minhas bochechas em brasa. Minhas mãos ficaram geladas, tão geladas que precisei as esfregar na roupa para sentir que ainda estavam ali. O coração começou a bater tão forte que parecia que eu tinha um tambor dentro do peito, vibrando contra as costelas. Minha respiração ficou curta, falhada, um ar que entrava pela metade e saía com um peso enorme. A boca secou, completamente, como se alguém tivesse tirado toda a saliva, deixando apenas um gosto metálico, de susto, de medo, de humilhação. O ruído da voz dela continuava enquanto eu tentava me apoiar na cadeira, buscando equilíbrio. Ela ria, ria. Um riso curto, debochado, que fazia o ar ao redor parecer pesado. Ela gesticulava com a mão livre, impaciente, batendo a unha enorme no balcão metálico. Tac, 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 como um martelo pregando o meu caixão. A textura áspera da madeira da cadeira raspou na minha palma quando eu me apoiei, tentando impedir que meu corpo desabasse ali mesmo. O cheiro de perfume doce dela, forte, invasivo, enjoativo, se misturava com o cheiro do café queimado, criando uma náusea que subiu pela minha garganta. Eu vou resolver isso, amor. Relaxa, ela disse ao namorado, com uma confiança que me gelou até os ossos. A velhinha não dura muito, e se durar, eu dou um jeito. Senti meu estômago virar. As palavras dela ecoaram na minha mente como se tivessem sido gritadas dentro de um túnel. A velha, a velhinha. A casa é nossa, vai cair logo. Dou um jeito. Cada fragmento se cravou em mim como cacos de vidro. Eu quis responder, quis gritar, quis perguntar em que momento minha sobrinha, aquela que eu carreguei no colo tantas vezes, passou a calcular a minha morte como se fosse um número num papel. Mas nada saiu. A minha voz sumiu, totalmente. Era como se minhas cordas vocais tivessem sido arrancadas. Senti uma onda quente subir pelo peito, seguida de uma dor fina, pontuda, um aperto que me fez levar a mão ao coração por instinto. O mundo girou um pouco. O chão pareceu inclinar. A luz ficou mais forte, agressiva, quase branca. Meus ouvidos começaram a zumbir, abafando tudo ao redor. Por alguns segundos, eu achei que ia cair, que ali, naquele instante, seria o meu fim. E talvez seja isso que ela queria. Talvez fosse o que ela estava esperando. Mas eu respirei. Uma vez. Depois outra.
forçada, dolorosa, mas respirei. Rebeca se virou, finalmente percebendo que eu estava ali. E sabe o que ela fez? Nada. Nenhuma reação de susto, vergonha, arrependimento, nada. Ela apenas me encarou com aquele olhar vazio, quase preguiçoso, e deu um meio sorriso. Aquele sorriso torto que sempre aparece quando ela acredita que venceu alguma coisa. "O que foi, tia?" perguntou, como se estivesse falando com uma criança lerda. "Tá passando mal?" O deboche na voz dela foi pior do que a frase anterior. Fazia arder. Eu não respondi. Não conseguia. A única coisa que consegui foi sustentar o olhar. E naquele olhar, naquele único segundo, algo mudou dentro de mim. Algo minúsculo, mas poderoso, renasceu. Uma chama baixa, silenciosa, firme. Não era coragem ainda. Não era força. Era algo mais profundo, mais escuro. Uma consciência súbita de que, se eu não fizesse nada, eu realmente ia cair. Não por doença, não por idade, mas porque alguém que carrega o meu sangue estava torcendo pelo meu fim. O chão parou de balançar. A respiração voltou, aos poucos. Minhas pernas continuaram fracas, mas firmes o suficiente para me manter de pé. O coração ainda batia rápido, mas não mais descontrolado. E eu entendi algo que nunca mais iria esquecer. Ela não me via como tia. Ela me via como obstáculo. E naquele instante, ainda com o gosto metálico na boca, a cabeça latejando e o corpo inteiro trêmulo, eu formei uma promessa dentro de mim. Baixa, mortal, definitiva. Você não vai me enterrar, Rebeca. Você não vai. E essa promessa foi o começo de tudo. Depois daquele dia, a casa ficou diferente. Não de um jeito visível. Nada se quebrou, nada mudou de lugar de imediato. Mas havia algo no ar. Um peso, um ruído invisível. Uma sensação constante de que as paredes sabiam mais do que eu, de que a minha própria casa estava segurando a respiração junto comigo. As manhãs começaram a ter outro sabor. O café, que antes me acalmava, passou a ter um gosto amargo, como se refletisse a angústia alojada no fundo do peito. Eu caminhava até a janela e olhava a rua, sempre calma, sempre igual, mas agora parecia tudo distante, como se eu estivesse dentro de um vidro, como se a realidade estivesse um passo à frente de mim. E foi aí que começaram os sinais. No primeiro dia, a campainha tocou às 6 da manhã. Um toque único, curto. Quando abri o portão, não havia ninguém. Só o ar gelado da madrugada, um restinho de garoa evaporando na luz fraca. Eu achei que fosse molecagem de criança. Sobral tem disso. Mas algo em mim não acreditou de verdade. No segundo dia, a campainha tocou outra vez. Agora 2 vezes. Sequência rápida. Eu abri. Nada. Mas no chão, tinha uma marca de sola de sapato, fresca, impressa na poeira, pequena, feminina, fina, e imediatamente meu estômago se revirou, porque eu reconhecia o formato. Rebeca sempre usava aqueles sapatinhos de sola fina que faziam tic-tic-tic no chão da minha casa. No terceiro dia, quando fui abrir o portão para varrer a calçada, percebi que a tranca estava um pouco deslocada. Não quebrada, apenas tocada. Como se alguém tivesse tentado mexer, mas recuado antes de comprometer a fechadura. Era o tipo de mexida quase imperceptível, que só nota quem fecha aquele portão há 20 anos. No quarto dia, senti perfume na varanda. O perfume doce dela. Aquele que me dava dor de cabeça. Era impossível não reconhecer. Ele não estava ali por acidente. E então, no quinto dia, encontrei a gaveta do rack da sala. Aquela onde guardo contas, envelopes, papéis antigos, levemente fora do alinhamento. Só 1 centímetro. Só o suficiente para dizer que alguém tinha tocado. Eu fechei devagar. O ranger fino da madeira pareceu gritar dentro da casa vazia. Esses detalhes começaram a se acumular como poeira nos cantos. Coisas pequenas, mas inquietantes. Coisas que formavam um padrão. Coisas que criavam a impressão de que alguém estava estudando meus passos, medindo meus hábitos, testando meus limites. E essa pessoa não era estranha. Era sangue. Era gente que eu peguei no colo, dei comida, dei carinho. Rebeca não aparecia fisicamente desde o acontecimento, mas estava presente em cada canto.
Seu silêncio era como uma teia que se esticava lentamente ao meu redor. Quanto mais silêncio ela fazia, mais barulho minha mente produzia. Numa tarde abafada, enquanto eu tentava descansar um pouco na rede da sala, ouvi o barulho de algo deslizando no chão. Abri os olhos e percebi que a porta que dava para o corredor estava entreaberta. Eu sempre a deixava fechada. Sempre. Era mania minha. E só de vê-la assim, senti o coração acelerar como se tivesse corrido. A luz do corredor filtrava por ela, criando um facho amarelado. E naquele facho, percebi um detalhe que fez minha pele arrepiar. Uma marca recente de pegada. Pequena. E novamente feminina. Meu corpo inteiro gelou. Foi nesse dia que Celina apareceu. Bateu 2 vezes, discreta. Quando abri a porta, ela estava segurando um envelope pardo. O rosto preocupado. A boca comprimida. Lourdes, eu trouxe uma coisa. Acho que isso aqui é importante, disse ela, colocando o envelope nas minhas mãos como quem entrega algo perigoso. Dentro estava uma cópia da minha identidade. Impressa. Torta. De baixa qualidade. Como se tivesse sido escaneada às pressas. Eu senti um frio subir pela espinha. De onde saiu isso, Celina? Minha voz saiu baixa, arranhada. Ela respirou fundo. Rebeca passou no cartório, pediu uma segunda via de alguns documentos. Disse que era para resolver umas burocracias suas. Mas, Lourdes, você pediu isso? A resposta veio antes mesmo de eu conseguir abri-la com a boca. Não, não pedi. Nunca pediria. Não confiaria a ninguém, muito menos a ela. Celina apertou minha mão. Os olhos dela diziam mais do que a boca podia. Ela sentia que havia algo errado. Muito errado. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, observando a fresta da porta, como se algo fosse surgir ali. A casa parecia pulsar. O vento batia nas telhas com um ritmo incômodo, repetitivo. O respiro do ventilador ecoava no silêncio. E eu, naquele escuro, com o envelope pardo no colo, entendi. Rebeca não estava esperando eu cair. Ela estava preparando a queda. E quando alguém tão jovem, tão fria e tão ambiciosa começa a se mover no escuro, é porque já se considera vencedora. Mas o que ela não sabia, o que ninguém sabia, é que eu não estava tão frágil quanto parecia. E algo dentro de mim, silencioso e antigo, estava despertando devagar, como uma luz lá no fundo de um túnel, pequena, mas inquebrável. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Não havia nada explícito acontecendo, mas tudo parecia fora de lugar. Cada detalhe, cada sombra, cada ruído parecia carregar intenção. Eu me sentia observada dentro da própria casa. Não por um fantasma, não por uma paranoia, mas por alguém de carne e osso. Alguém que conhecia cada canto do meu lar, cada horário meu, cada fragilidade. Rebeca não aparecia sempre, e talvez isso fosse o pior, porque o silêncio dela era uma ameaça. O sumiço dela era barulho. A ausência dela era presença constante. Era como se ela estivesse por perto, o tempo inteiro, mesmo sem abrir minha porta. Eu me sentia dentro de uma contagem regressiva que eu não sabia quando começou nem quando ia terminar. Naquela semana, minha saúde começou a fraquejar. Eu acordava com o peito pesado, como se tivesse dormido com um bloco de cimento em cima. Minha cabeça latejava todos os dias, uma dor fina, insistente, que começava na nuca e ia até as têmporas. Eu tentava tomar café, mas o estômago embrulhava. Tentava costurar, mas a mão tremia. Tentava ver televisão, mas nada prendia a minha atenção. Eu escutava um barulho no quintal e o coração acelerava de imediato. Foi nesse estado que Rebeca apareceu pela primeira vez desde o dia da frase cruel que abriu o meu inferno. Entrou sem bater, sempre entrando sem bater. O salto dela ecoou pela sala como um aviso. Cheguei para bagunçar sua mente. Ela segurava uma sacola grande, de plástico brilhante, que fazia um barulho irritante quando batia na perna dela. "Tia!" disse abrindo os braços, teatral, exagerada, como se estivesse chegando para um abraço que nunca existiu. "Vim te ver. Senti saudade." A falsidade da voz dela me deu ânsia. O perfume doce demais que ela usava invadiu minha sala. Um cheiro tão forte, tão artificial, que parecia tomar o ar todo, sufocando.
Ela caminhou até mim, analisando o meu rosto como quem avalia um produto na prateleira. Nossa, você tá abatida, disse, e eu percebi que não havia na frase nenhuma preocupação, só julgamento, só satisfação, só um pouco de cansaço, respondi. Ela riu. Um riso curto, venenoso. A idade pesa, disse, fingindo inocência, mas olhando diretamente nos meus olhos, como se fosse um recado envenenado. Eu sentia a humilhação subir como fogo. Ela sabia onde cutucar. Sabia que eu tinha medo de perder minha autonomia. Sabia que, para uma mulher idosa, ser tratada como inválida é uma morte lenta. Ela começou a andar pela casa, abrindo portas, olhando dentro de gavetas, mexendo em armários, como sempre. Mas dessa vez, ela tinha um ar diferente, mais impaciente, mais agressivo. A senhora devia ter me ouvido da primeira vez, tia, disse enquanto mexia nas minhas contas. Eu podia ter te poupado de tanta dor de cabeça. Que dor de cabeça? Perguntei. Ela bateu a mão na pilha de contas, de propósito, fazendo o papel voar um pouco. Isso aqui. E apontou para meus boletos. Essa bagunça. Essa vida toda atrapalhada. A senhora não dá conta mais. A frase era uma faca. Eu senti o peito doer de um jeito estranho, como se meu coração tivesse recuado dentro do próprio corpo. Eu dou conta, sim, respondi. Ela riu. O pior riso que existe. Aquele que diz, não dou credibilidade ao que você é. Tia, vamos ser sinceras, disse ela, cruzando os braços. A senhora acha que dá, mas não dá. Tá esquecendo coisas, misturando datas, perdendo o controle. Eu não estou esquecendo nada, retruquei baixinho. Está sim, respondeu ela já se afastando. Todo mundo percebeu. Todos quem? Era mentira. Era manipulação. Era tática. Mas naquele momento, doeu. Eu fiquei em silêncio. E o silêncio foi tudo que ela precisou para continuar. Aliás, disse ela com falsa preocupação, eu tô achando muito arriscado a senhora ficar com um documento importante por aqui. Um ladrão entra e leva. Ou pior, a senhora perde. E aí? Senti um gelo atravessar meu corpo. Ela estava cutucando, sondando, testando, procurando saber onde estava o que queria. Ela se aproximou da estante da sala, olhou a gaveta dos documentos e sorriu. Aquele sorriso torto que me dava vontade de rezar. Tia, onde você guarda sua identidade mesmo? Eu travei. Por quê? Ah, ela deu de ombros. Curiosidade. E virou de costas. Naquele instante percebi. Ela não estava mais tentando me convencer de nada. Ela estava tentando me quebrar psicologicamente. E eu estava ficando perto de ceder. Mais tarde, depois que ela saiu, levando uma maçã da minha fruteira sem pedir, eu sentei na beira da cama e chorei. Chorei em silêncio, com a mão na boca, para nenhum vizinho escutar. Chorei de raiva, de impotência, de medo, de frustração. Me senti pequena. Me senti velha de um jeito cruel. Me senti vulnerável. E foi aí que a pior parte aconteceu. Ao passar pela cozinha, notei algo no chão. Me agachei devagar, ainda com os olhos ardendo de choro. Era um pequeno papel dobrado, provavelmente caído da sacola que ela trouxe. Abri. Era um rascunho, com meu nome completo escrito 3 vezes, com minha data de nascimento, com minha numeração de identidade e com a frase "conferir antes de enviar". Meu corpo gelou, minhas mãos tremeram, meus olhos arderam, meu coração doeu. Rebeca não estava sondando, ela estava preparando algo concreto, algo sério, algo grande. Respirei fundo, muito fundo, e ali, com aquele papel na mão, chorando baixinho no chão da cozinha, eu entendi. Se eu não reagisse logo, ela ia me destruir antes mesmo de eu perceber. E minha amiga, eu preciso te dizer isso olhando nos teus olhos agora. Se essa história já mexeu com você, minha amiga, se inscreve. Você não vai acreditar no que eu fiz depois. Eu não sou uma mulher fraca. Posso ter nascido pobre, posso ter envelhecido sozinha, posso ter chorado mais noites do que gosto de lembrar, mas fraca eu nunca fui. Só que a vida tem um jeito muito cruel de convencer a gente do contrário. A gente vai cansando, vai se dobrando, vai deixando de reagir, vai aceitando, vai cedendo, até que um dia alguém como Rebeca aparece e pisa onde dói.
Meu nome é Lourdes Barroso. E antes de tudo isso começar, eu era uma mulher de rotina simples. Acordava às 6, colocava água para ferver, sentava na varanda enquanto o vento frio da manhã batia no meu rosto, trazendo aquele cheiro de terra úmida misturado com o perfume do pé de jasmim da vizinha. Tomava café devagar, sentindo o calor da xícara aquecer minhas mãos. Minhas mãos que já seguraram tantas vidas, tantas dores, tantas despedidas. Eu fui enfermeira por 38 anos. Carrego no corpo e na alma marcas que não aparecem. A gente que trabalha em hospital aprende cedo que dor não dá aviso. Ela chega, toma espaço e muda tudo. Eu vi gente gritar, vi gente calar, vi gente lutar e vi gente desistir. Vi família inteira se abraçar na porta da UTI. Vi mães perderem filhos. Vi filhos perderem mães. Vi coisas que não desejo nem para meus inimigos. E mesmo assim eu ficava, plantão após plantão, madrugada após madrugada, com o crachá preso na farda, o cabelo preso num coque mal feito e o coração firme, mesmo quando doía. Foi lá que aprendi a respirar fundo quando o mundo desaba. E foi isso que me salvou nos últimos meses. Mas antes de Rebeca começar a cavar a minha queda, eu era apenas uma viúva tentando continuar. Meu marido, Raimundo, era duro na fala, mas tinha um amor silencioso. Tinha mãos grandes, ásperas, e um jeito de ajeitar o chapéu na cabeça que me dava vontade de rir todos os dias. Ele me trazia doce de caju escondido na bolsa, porque sabia que eu amava. Ele me abraçava forte quando eu chegava cansada. Ele tinha queda por música antiga e deixava a casa inteira com cheiro de pedra de anil. Quando ele morreu de repente, o mundo perdeu o eixo. Eu envelheci 10 anos em uma noite. Meus filhos já moravam longe, construindo suas vidas. Eu nunca quis atrapalhar. Eu sempre fui a mãe forte, a mãe que resolve, a mãe que aguenta, aquela que sustenta o que a vida tenta derrubar. E no meio de tudo isso, eu criei um pequeno hábito que virou o meu refúgio, a caixinha azul. A caixinha azul é meu tesouro. Não tem valor para ninguém no mundo, mas tem para mim. Dentro dela guardo o bilhete que Raimundo deixou no meu bolso no dia do casamento. Você é a mulher mais bonita que eu já vi. A foto da minha mãe com o cabelo preso e sorriso apertado, feita num dia que ela não sabia que ia partir tão cedo. Uma mecha de cabelo do meu filho, cortada quando ele tinha 2 aninhos e corria pela casa derrubando tudo. O primeiro desenho da minha filha, um rabisco torto dizendo "Mamãe, eu te amo". E o meu crachá de enfermeira, já desbotado, que me lembra a força que eu construí com as minhas próprias mãos. Quando a vida pesava, quando o luto apertava, quando o silêncio da casa ficava grande demais, eu abria aquela caixa. Tocava cada objeto como quem toca a própria história. E me lembrava de quem eu era. Uma mulher de verdade. Uma mulher inteira. Uma mulher que já tinha sobrevivido a dores maiores. Mas o tempo tem uma crueldade silenciosa. Ele vai tirando pessoas, tirando força, tirando companhia. E se a gente não percebe, ele tira também a confiança que temos em nós mesmas. Foi assim que Rebeca encontrou espaço para entrar. Ela percebeu minhas rachaduras, percebeu minha saudade, percebeu minha fragilidade escondida e se aproveitou de cada centímetro. Eu sempre fui aquela tia que acolhe, aquela que dá comida, que dá conselho, que passa a mão no cabelo da criança e diz: "Vai ficar tudo bem". Sempre fui porto seguro, sempre fui apoio, sempre fui abrigo. Só que ninguém pergunta se a gente precisa de abrigo também. Eu ajudei minha filha a pagar a faculdade. 28 mil reais que eu juntei pingando suor, trabalhando dobrado. Ajudei meu filho quando ele quase foi despejado. Vendi minhas joias para isso. Cuidei da irmã de Raimundo quando ela adoeceu. Ajudei vizinha, ajudei sobrinho, ajudei afilhado, ajudei quem me chamava. E aí vem o detalhe mais triste. Quem ajuda demais começa a parecer que tem obrigação. Pessoas mal intencionadas confundem generosidade com fraqueza. E confundem bondade com oportunidade. E é aí, exatamente aí, que Rebeca cresceu como erva daninha. Desde adolescente já havia nela uma luz estranha. Não era brilho, era ambição crua. Um tipo de fome que não se sacia. Uma capacidade absurda de sorrir enquanto planeja. E eu, no meu amor bobo, nunca quis enxergar. Sempre inventei desculpas para ela.
Sempre passei pano. Sempre coloquei culpa na imaturidade, na vida difícil, na juventude. Mas agora eu vejo. Ela não tinha falta de amor. Não tinha falta de chance. Não tinha falta de apoio. Ela tinha falta de caráter. E eu, que sempre fui o alicerce da família, virei alvo. Um alvo que ela calculou, mirou e começou a cercar como predador. Eu só não imaginava que esse cerco seria tão silencioso, tão frio, tão meticuloso e tão cruel. Mas naquele período, antes do estopim, antes do confronto, antes da justiça, eu ainda era uma mulher tentando entender se realmente estava ficando frágil ou se alguém estava me levando a acreditar nisso de propósito. E essa dúvida foi o golpe mais duro que já recebi na minha vida inteira. Minha história não começa com Rebeca, nem com os golpes dela, nem com a dor que ela me causou. A minha história começa muito antes, lá no sertão quente do Ceará, num pedaço de terra que parecia grande demais para uma menina pequena como eu. Eu cresci numa casa de taipa, com telhado torto e paredes que deixavam entrar poeira pelos buracos. Quando ventava forte, a gente ouvia o assobio passando pelas frestas, como se algum espírito antigo estivesse reclamando da vida. O chão era terra batida, sempre fria pela manhã e quente demais à tarde. Eu acordava com o cheiro de café fervendo e do fogo de lenha que minha mãe acendia antes do sol nascer. Minha mãe, Benedita, era uma mulher que parecia feita de pedra e flor ao mesmo tempo, forte como tronco de aroeira, mas com um olhar doce que aquecia até o mais duro dos dias. Ela falava pouco, mas quando falava, eu aprendia. A vida ensinou ela a ser dura cedo demais. Perdeu os pais nova, casou sem querer, criou 3 filhos praticamente sozinha, porque meu pai, seu Saul, era bom de coração, mas fraco de atitude. Meu pai trabalhava quando queria. Era aquele tipo de homem que prometia muito e fazia pouco. Carregava consigo um sonho de ter terra própria, mas o sonho dele era maior que a disposição. Mesmo assim, eu amava ele. Ele tinha um sorriso meio torto, um riso fácil e um jeito de carregar as crianças no colo como se estivéssemos em nuvens. Mas era minha mãe quem sustentava a casa de verdade. Eu me tornei adulta muito cedo. Fui a filha que ajudava a carregar água do poço, que lavava roupa no rio batendo batuque nas pedras, que fazia farinha mexendo o tacho pesado até o braço quase cair. Aprendi a costurar remendo com 9 anos, a acender fogão com 11, a cozinhar feijão com fumaça nos olhos antes mesmo de completar 12. E nessa vida dura, eu também aprendi uma coisa: quem não luta, some. Foi essa frase que minha mãe me repetiu no dia em que decidi tentar a vida na cidade. Lembro dela parada na porta, com o cabelo preso num coque baixo, o olhar apertado segurando as lágrimas. Na mão dela, um saquinho de pano com 3 pães secos e uma moeda de 50 centavos. Era tudo que ela tinha para me dar. Vai, minha filha, ela disse com a voz embargada. Mas não esqueça quem você é. Eu nunca esqueci. Cheguei em Sobral com uma mala pequena e um medo enorme. Consegui trabalho como ajudante de cozinha num pensionato. O cheiro de cebola frita ficou impregnado no meu cabelo por dias. Trabalhei dobrado, virei noites, estudei quando dava, economizei cada centavo. E com o tempo, encontrei meu caminho na enfermagem. O primeiro hospital em que trabalhei era quente demais, com corredores apertados e ventiladores velhos que giravam devagar, como se estivessem cansados também. Ainda lembro da primeira vez que ajudei a segurar a mão de uma mulher que morreu de madrugada. Ela apertou minha mão tão forte que deixou marca. Aquela marca ficou na minha alma. Eu continuei por anos. Continuei por necessidade, por responsabilidade, por fé, por caráter. Foi no hospital que conheci Raimundo. Ele chegou com o braço quebrado depois de cair de uma escada na oficina onde trabalhava. Era desengonçado, tímido, mas tinha olhos tão gentis que pareciam pedir licença até para olhar. No dia da alta, me esperou na porta do hospital com um buquê de flores do campo. As mais simples, as que ninguém comprava. E um sorriso tão sincero que parecia iluminar o corredor inteiro. Casamos 1 ano depois. Nossa vida nunca foi rica. Às vezes faltava dinheiro. Às vezes faltava energia. Às vezes faltava até esperança. Mas nunca faltou amor.
Nunca faltou respeito, nunca faltou cuidado. E quando os filhos nasceram, meu mundo ficou completo. Eu trabalhava de dia, cuidava deles de noite. Quantas vezes cheguei em casa exausta, com os olhos ardendo, e mesmo assim preparei janta, lavei roupa, ajudei com o dever de casa. Abracei febre, curei gripe, dei bronca, dei beijo, dei o que tinha e o que não tinha. E mesmo depois que eles cresceram e seguiram suas vidas, eu continuei ajudando. Vendi minhas joias para salvar meu filho do despejo. Trabalhei dobrado para pagar a faculdade da minha filha. Passei noites em claro cuidando da irmã de Raimundo quando ela adoeceu. Ajudei sobrinho, afilhado, vizinho, quem pedisse. Nunca deixei ninguém faltar comida em minha porta. Só que existe uma coisa que ninguém me contou. Quando você é forte demais por muito tempo, as pessoas param de te ver como pessoa. Elas te veem como recurso, como apoio, como garantia. E foi nesse cenário, de anos e anos me doando, me desgastando, me anulando, que Rebeca cresceu. Ela era filha da minha irmã mais nova, uma menina de olhos bonitos e sorriso largo, que enganava qualquer desavisado. Desde pequena, tinha uma esperteza rápida, rápida demais. Uma inteligência que corria torta, sempre apontando para atalhos. Eu via coisas nela que fingia não ver. Via pequenas mentiras, pequenos truques, pequenas maldades que ela escondia atrás daquele rostinho simpático. Lembro de uma vez, quando ela tinha uns 13 anos, minha carteira desapareceu da bolsa. Eu achei no quintal dela, aberta, com minhas moedas espalhadas no chão. Ela jurou que o vento carregou. Eu quis acreditar, porque era mais fácil acreditar na inocência. Mas inocência nunca fez parte dela. Com o tempo, essa esperteza virou ambição. A ambição virou frieza. A frieza virou cálculo. E o cálculo virou maldade. Mesmo assim, eu continuei acolhendo. Ela vinha aqui, comia, dormia no meu sofá, me abraçava como se fosse minha filha. Me chamava de tia preferida. Eu acreditava. Eu queria acreditar. Porque a gente que tem coração mole sempre acha que amor é suficiente para curar alguém. Mas não é. E foi justamente nesse ponto que a vida começou a me preparar para o pior. A dor do passado, a luta, o cansaço, as renúncias. Tudo isso foi me moldando, me endurecendo, me ensinando a resistir. Sem que eu percebesse, o mundo estava me deixando pronta para enfrentar algo que eu nunca imaginaria. A traição de alguém que eu ajudei a criar, a ingratidão mais fria, a intenção mais suja, o plano mais cruel que uma pessoa da família pode arquitetar. E tudo isso, todo esse passado, se tornaria a base da força que eu ainda iria precisar. Porque quando Rebeca decidiu destruir a minha vida, ela esqueceu de um detalhe. Antes de ser velha, eu sou sobrevivente. Rebeca sempre teve uma presença incômoda. Mesmo quando entrava calada, ela preenchia a casa com um peso que parecia empurrar o ar para longe. Era como se a maldade dela tivesse densidade, tivesse cheiro, tivesse temperatura própria. E quanto mais eu observava, mais percebia que nada nela era espontâneo. Tudo era calculado, ensaiado, treinado. Ela tinha um detalhe físico que se tornaria símbolo do caráter dela: o sorrisinho torto. Aquele sorriso curto de canto de boca que não subia até os olhos. Um sorriso que parecia dizer: eu sei mais do que você. Eu estou sempre um passo à frente. Eu vou vencer. Aquele sorrisinho era veneno puro. E ele aparecia sempre que ela estava prestes a fazer algo ruim. Sempre. Foi assim na primeira vez em que ela mexeu nas minhas gavetas. Foi assim no dia em que ela pediu minha assinatura em um papel suspeito. Foi assim quando descobriu que eu tinha uma pequena poupança. E foi assim quando viu que eu fiquei nervosa com a visita dela. Aquele sorriso me perseguia. Rebeca começou a frequentar minha casa com uma frequência perturbadora. E nunca em horários normais. Às vezes vinha cedo demais, quando eu ainda estava com o cabelo preso por grampos. Às vezes chegava tarde demais, quando eu já estava de camisola. Às vezes surgia no meio da tarde, como se estivesse apenas passando. Mas eu já sentia que não era visita. Era ronda. Ela rondava. Ela observava. Ela media. Ela anotava mentalmente. Ela investigava como o predador que estuda a rotina da presa.
Certa vez, ela entrou com uma pasta rosa. Aquela pasta rosa choque que sempre me deu arrepios. Era fina, mas parecia pesada. Talvez não de peso real, mas de intenção. A pasta tinha a superfície brilhante, marcada por arranhões, cantos amassados e uma etiqueta velha com o nome dela escrito à mão. Era como se aquele objeto carregasse tudo o que ela era: descuido disfarçado de organização, aparência disfarçada de eficiência, charme superficial escondendo sujeira. Ela colocou a pasta na mesa da cozinha e disse: "Tia, assina aqui para mim rapidinho. É só um negócio simples." A voz dela vinha revestida de açúcar, mas era um açúcar velho, artificial, daqueles que grudam no dente e enjoam. "O que é isso, Rebeca?" perguntei, já com o estômago virando. Ela inclinou a cabeça. Sempre inclinava a cabeça antes de mentir. "Ah, tia." Começou a frase com o mesmo tom de quando eu era jovem e homens tentavam me enganar no hospital. "É só uma autorização. Coisa besta. Para eu resolver uns papeizinhos seus. A senhora sabe, eu me preocupo muito." O sorrisinho torto apareceu. Eu senti um arrepio subindo pela coluna. "Deixa eu ver." E ela imediatamente enrijeceu os dedos. Segurou o papel com força, escondeu parte com a mão e disse: "Não precisa, é só formalidade." "Formalidade? Comigo? Com minha assinatura? Com minha vida?" Eu puxei o papel de volta e ela segurou. Por um segundo, nossas mãos travaram num cabo de guerra silencioso. Ela com força, eu com desconfiança. E então ela soltou, rápido demais, como se estivesse com medo que eu arrancasse algo mais junto. O papel tinha termos que eu nunca tinha assinado, frases que eu não entendia. E, lá embaixo, um espaço grande para minha assinatura, justo acima de uma linha quase apagada que dizia: "Procuração." Meu corpo gelou. "Isso aqui não é para mim", falei firme. Ela virou os olhos impaciente. "Ai, tia, a senhora é difícil. Tá parecendo outra pessoa." "Outra pessoa como?" perguntei. O sorrisinho torto voltou. O veneno escorreu. Uma velhinha teimosa que atrapalha quem tá tentando ajudar. Doeu. Doeu como tapa na alma. E ela sabia. Ela sabia exatamente onde machucar. Depois disso, começou a espalhar pequenas mentiras pela família. Pequenas, mas destrutivas. Ligava para minha filha dizendo: "Prima, tô preocupada. Sua mãe tá meio perdida." Confundiu os horários aqui. Ligava para meu filho dizendo: "Acho que sua mãe tá esquecendo coisas. Não sei, tô achando perigoso ela morar sozinha." E sempre terminava com a frase que mais me dava nojo: "Eu tô fazendo de tudo para ajudar ela." Uma vez, quando Celina estava aqui, Rebeca fez questão de dizer em voz alta: "A tia tá muito carente ultimamente. Aceita conselho de qualquer um." Celina ficou vermelha. Eu fiquei branca. A humilhação veio como enxurrada. Outra vez, enquanto eu estava regando minhas plantas na varanda, ela disse: "Tia, a senhora devia deixar alguém mais jovem cuidar das suas contas. Essas coisas não são para a cabeça de idoso." Eu senti o chão mexer sob meus pés. Não por desequilíbrio físico, era emocional. Era o início do desgaste que ela queria causar. Ela começou a se meter nas minhas compras. "Isso aqui é caro, tia. Não precisa comprar." Começou a abrir a geladeira. "Nossa, olha isso, cheio de coisa vencida. A senhora não presta atenção, né?" Começou a criticar meu jeito de arrumar a casa. "Tem poeira em tudo, tia. A senhora não enxerga mais? Eu nunca me senti tão pequena." E quanto mais eu encolhia, mais ela crescia. Uma tarde, ela entrou no meu quarto sem pedir licença, coisa que ninguém nunca fez. "Tia, tô te ajudando", disse enquanto abria meu guarda-roupa. "Tô só dando uma organizada." Era mentira. Ela estava vasculhando, revirou caixas. Mexeu em gavetas, abriu sacolas antigas. Tocou na minha caixinha azul. Quando ela encostou na minha caixinha azul, eu vi o que ela realmente era. Um ser vazio, um ser faminto, um ser sem raiz, sem afeto, sem honra. Aquela caixa era minha história, era minha memória viva, era meu coração fora do corpo, e ela encostou nela com descaso, com ganância, com desrespeito. Foi nessa hora que percebi um detalhe que nunca mais esqueci. Ela não queria só meu dinheiro, não queria só minha casa.
Ela queria destruir a minha identidade, apagar minha força, se apoderar da minha vida. E tudo isso sem derramar uma lágrima verdadeira. Porque Rebeca não sentia remorso, não sentia culpa, não sentia empatia. Ela só sentia falta do que ainda não tinha conseguido arrancar de mim. E ali, naquele fim de tarde abafado, com o sol entrando pela janela e iluminando o rosto dela, metade na luz, metade na sombra, eu finalmente entendi. Eu não estava diante de uma pessoa difícil, de uma pessoa confusa, de uma pessoa problemática. Eu estava diante de alguém perigoso, um predador social, um manipulador de sangue frio, o pior tipo de ser humano, aquele que destrói sorrindo. E naquele dia, eu soube que precisava enfrentar Rebeca, porque se eu não enfrentasse, ela me arrancaria o que eu tinha de mais precioso, a minha dignidade. Foi nesse período que minha vida se transformou numa espécie de vigília constante. Eu já não dormia direito, já não comia direito, já não vivia. Eu apenas esperava o próximo movimento de Rebeca. Ela se tornou uma sombra que me seguia mesmo quando estava longe. A primeira grande agressão emocional aconteceu numa tarde quente, quando ela chegou sem avisar, com a postura de quem entra num lugar que já considera dela. Tia, precisamos conversar, disse jogando a bolsa no sofá como se estivesse na casa dela. Eu estava na cozinha, mexendo uma panela de feijão, tentando manter o controle da minha respiração que, ultimamente, andava falhando sem aviso. Ela veio até mim, tocou meu braço e perguntou: "A senhora está tomando seus remédios direitinho?" A pergunta parecia inocente, mas a forma como ela falou não era. Era como se estivesse avaliando minha lucidez. "Tô sim", respondi firme. Ela suspirou, como quem fala com criança teimosa. "Porque, sinceramente, tia, você anda esquecendo muita coisa." Aquilo foi como receber um estalo no rosto. Eu sentia a humilhação invadir meu peito como água gelada, mas não respondi. Ela percebeu o impacto e sorriu. Aquele sorriso torto, aquela marca registrada da maldade dela. Ela abriu minha geladeira sem pedir permissão. Mexeu nas prateleiras, remexeu panelas, tirou coisas, colocou de volta com desprezo. "Olha isso", disse, levantando um pote. "Vencido há 3 dias, tia. Isso faz mal. A senhora está se descuidando. Tá perigoso." Era mentira. Não estava vencido. Ela sabia, mas queria me desequilibrar. E conseguiu. Naquela noite, chorei olhando para a mesma geladeira que ela humilhou. Depois veio a segunda agressão. Mais sutil, mais cruel. Ela começou a aparecer com aquele namorado. Um sujeito magro, de olhar inquieto, sempre segurando o celular como se estivesse pronto para correr a qualquer momento. Ele não me chamava de tia, não me olhava nos olhos e respondia tudo com um preguiçoso, mas observava a casa inteira. Cada canto, cada porta, cada tranca. "Vocês precisam de alguma coisa?" Perguntei uma vez, desconfortável com a presença dele. Rebeca respondeu antes dele. "Ele tá vendo umas coisas aqui, tia. Ele entende de segurança. Eu não pedi. Eu não precisava. Eu não queria. Mas ele caminhava pelos cômodos como se estivesse medindo a casa. Foi aí que comecei a questionar tudo. O que eles estavam planejando? O golpe emocional seguinte veio como pedrada. Rebeca me ligou às 3 da manhã. Eu acordei assustada, com o coração disparado, achando que algo tinha acontecido na família. "Tia", disse ela, com voz de falsa urgência, "você pode me passar sua senha do aplicativo do banco? É só rapidinho. Tô tentando resolver um negócio importante para a senhora." Eu fiquei muda, completamente muda. "Rebeca, você tá ficando doida? É para te ajudar, tia." Ela rebateu, irritada. "Não complica. Você tá me deixando nervosa." Era chantagem emocional, pressão psicológica, uma tentativa desesperada. A ligação terminou com ela dizendo: "Assim fica difícil te proteger." Naquele momento, minha alma tremeu. Proteger. Como se eu fosse incapaz, como se eu fosse um fardo. O isolamento veio rápido depois disso. Os vizinhos começaram a comentar que Rebeca estava sempre rondando minha casa em horários estranhos. Uma vizinha me disse: "Dona Lourdes, vi sua sobrinha ontem à noite tirando foto do seu portão." Achei esquisito.
Meu peito apertou com tanta força que precisei me sentar. Outra vizinha comentou: ela passou aqui perguntando se a senhora mora sozinha mesmo. E fez um gesto com a mão, reprovando. Eu sentia vergonha. Vergonha por perceber que Rebeca estava plantando dúvidas sobre mim na vizinhança inteira. Vergonha por perceber que eu estava sendo tratada como alguém vulnerável, e não como a mulher forte que sempre fui. Vergonha por estar perdendo o controle da minha própria narrativa. E isso me destruía por dentro. As noites foram as piores. Eu acordava com barulhos no quintal. O coração disparava como se fosse explodir. Minha boca secava, minhas mãos tremiam. O suor frio escorria pela nuca. Teve uma noite em que ouvi passos. Passos lentos. Passos que paravam perto da janela. Passos que não eram meus. Peguei a chave e tranquei a porta do quarto. Fiquei sentada na cama, abraçando minha caixinha azul como se fosse escudo. Não consegui dormir. Não consegui respirar direito. O medo tomou conta como nunca antes. Quando o sol nasceu, eu estava com o rosto inchado de chorar. E então veio o golpe definitivo. O golpe que rasgou qualquer dúvida, qualquer esperança, qualquer tentativa de acreditar que tudo era exagero. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Respondi com a voz baixa. Dona Lourdes? Disse uma voz masculina. A senhora confirma o empréstimo consignado de R$ 42.000? Meu corpo congelou. As pernas tremeram tanto que precisei segurar na mesa. A visão escureceu por um segundo. E eu não pedi nada, gaguejei. Então alguém pediu em seu nome. A frase ecoou como bomba. E antes que eu pudesse reagir, o homem continuou. O pedido foi feito ontem. Temos aqui seu nome completo, CPF, RG, comprovante de endereço, tudo assinado digitalmente. Meu coração quase parou. Tudo falsificado, tudo construído, tudo planejado. Por quem? Eu sabia a resposta. Não queria aceitar, mas sabia. Meu peito doeu. Meu estômago virou água. Minha cabeça zuniu. A xícara escorregou da minha mão e caiu no chão, se espalhando em cacos. E nesse exato momento, a vizinha bateu no portão, desesperada. Dona Lourdes! Gritou. Eu vi sua sobrinha agora cedo tirando foto da porta do seu quarto pela janela. Ela estava com aquele rapaz. Eles saíram rápido quando me viram. Foi aí. Foi exatamente aí. Nesse ponto. Nesse instante em que tudo se juntou, o telefonema, as fotos, o empréstimo, a ronda, o sorrisinho torto, as mentiras, a pasta rosa, as humilhações, que eu entendi. Rebeca não estava apenas tentando tirar meu dinheiro. Ela estava tentando tirar minha vida inteira. Me destruir de dentro para fora. Me transformar em ninguém. E naquele momento, a mulher que eu fui a vida toda, forte, mas silenciosa, quebrou por dentro. E quando uma mulher como eu quebra, ela não cai, ela volta. A noite anterior ao confronto foi uma das mais estranhas da minha vida. Não dormi, não chorei, não tremi. Eu apenas fiquei ali, sentada à beira da cama, observando a penumbra do quarto, sentindo a respiração entrar e sair como se estivesse finalmente voltando para dentro de mim. Era como se a dor tivesse ido embora e deixado um espaço vazio, um espaço silencioso, frio, mas firme. Pela primeira vez em meses, eu não senti medo. E foi nesse silêncio que uma certeza nasceu dentro de mim com uma clareza quase assustadora. A fase do medo acabou. Agora era a fase da resposta. A advogada veio cedo naquela manhã. Uma mulher calma, objetiva e com um senso de justiça que parecia afiar o ar ao redor dela. Ela entrou na minha casa com um caderno nas mãos, uma pasta de couro e um olhar que dizia: hoje a gente vira esse jogo. Sentou na mesa, abriu a pasta e disse: Dona Lourdes, eu trouxe tudo. Prints, documentos, fotografias. O pedido do empréstimo, a tentativa de falsificação, a coleta de dados no cartório, a assinatura digital fraudada. E agora só falta uma coisa: a prova visual do ato. Eu respirei fundo. A câmera, murmurei. Ela assentiu. A senhora instalou direitinho? Instalei, respondi. Ficou atrás do vaso da sala, apontada para a gaveta dos documentos. Ótimo.
Agora, a gente espera ela vir atrás do que está procurando. E Rebeca veio. Veio como se tivesse sido chamada pelo destino. Veio como aqueles insetos que caminham direto para a luz sem saber que lá é o fim. Era 9:30 da manhã quando ouvi o portão bater. O som seco, firme, invasivo. Ela entrou sem esperar resposta, como sempre. Mas dessa vez tinha algo a mais. Uma pressa, uma fome, um nervosismo. O telefone na mão vibrando sem parar. A mochila atravessada no ombro. O cabelo preso num rabo de cavalo apressado, como se tivesse se arrumado correndo para vir aqui. Tia, ela disse, forçando um sorriso tão falso que parecia uma máscara mal colocada. Vim te ajudar com umas coisinhas. Trouxe uns papéis? Eu não respondi. Apenas observei. Observei cada tremor no dedo dela. Observei o tique nervoso no canto da boca. Observei o suor leve na testa, mesmo sem estar tão quente. Observei o olhar dela escaneando a sala, procurando pela gaveta. Era hora. Ela tentou disfarçar. Andou pela casa. Fez comentários aleatórios. Apertou minhas panelas como se estivesse vendo se estavam limpas. Passou o dedo na estante como se estivesse checando poeira. Abriu a geladeira de novo. Fez tudo o que sempre fazia, mas sem foco. Porque o foco dela era outro. Ela queria os documentos. E então, aconteceu. O celular dela vibrou com tanta força que chegou a cair da mão. Ela pegou rápido, quase desesperada, e atendeu. Aproximei-me alguns passos. Eu tô aqui, ela sussurrou para a pessoa do outro lado. Calma, eu vou pegar, já disse. A velha tá tranquila hoje. Aquela frase bateu em mim como pedra, mas não doeu. Não mais. Porque agora eu estava pronta para ver. Ela desligou o telefone e caminhou direto para a gaveta dos meus documentos. Direto. Sem rodeios. Como se fosse a última chance dela. E naquele momento, a câmera estava gravando tudo. Ela abriu a gaveta com as duas mãos, revirando papéis, puxando envelopes, tirando minha identidade, meu CPF, meus comprovantes. Tudo com uma rapidez febril, como quem já estava atrasada para cometer o golpe final. Eu me aproximei, devagar, com a frieza de uma mulher que finalmente conhece o inimigo. O que você está fazendo, Rebeca? Perguntei com a voz baixa, firme, mortal. Ela congelou por um segundo. Mas só por um segundo. Tô organizando, respondeu, tentando recuperar o controle. A senhora pediu ajuda, não lembra? O sorrisinho torto voltou, mas estava tremido, quebrado, fraco, porque ela sabia que tinha sido pega. A advogada deu 2 passos para dentro da sala. Rebeca virou para trás e perdeu a cor. O corpo dela murchou. Os ombros caíram. Os olhos arregalaram. O sorrisinho sumiu como fumaça. Quem é essa? Ela perguntou, engolindo seco. Minha advogada. Respondi. Ela deu um passo para trás. Tia... Que isso? A senhora não confia em mim, não? A advogada abriu a pasta em cima da mesa. Folhas, prints, fotos, documentos, comprovantes. Tudo organizado como um dossiê completo. Rebeca, disse a advogada, com a calma de quem está acostumada a ver culpados tremerem. Nós já sabemos de tudo. Da falsificação, do pedido de empréstimo, da tentativa de coleta ilegal de documentos, das fotos no portão, da procuração falsa, da assinatura digital. E agora, temos a prova final, você mexendo nos documentos de Dona Lourdes sem autorização. Rebeca travou. O celular na mão dela vibrou outra vez, e ela apertou tão forte que eu temi que o aparelho quebrasse. Não é isso, não é isso, ela repetia, sem convicção. Vocês estão confundindo, vocês estão me perseguindo. Mas a advogada continuou. O vídeo mostra tudo, inclusive você dizendo que a velha tá tranquila hoje. Foi como se o chão tivesse sumido sob os pés dela. Rebeca não chorou. Não pediu desculpas, não mostrou arrependimento. Ela ficou ali, parada, com o rosto pálido e os lábios tremendo. Não de culpa, mas de desespero por perceber que o plano perfeito dela tinha ruído. Eu dei 2 passos à frente. Olhei nos olhos dela com a firmeza que eu não sabia que ainda tinha. Acabou, Rebeca. Ela tentou sorrir, tentou manipular, tentou apelar. Tia, foi só um mal-entendido. Eu juro, eu estava querendo te ajudar.
Ajudar? Interrompi. Você ia acabar comigo. Os olhos dela marejaram, mas não eram lágrimas verdadeiras. Eram lágrimas de quem vê o próprio esquema desabar. Tia, por favor. E então, num movimento lento, mas certeiro, a advogada disse: já registramos tudo, a denúncia está pronta. E você vai responder por fraude, estelionato e falsificação de documento. Rebeca tropeçou. Literalmente tropeçou para trás. O vidro da janela refletiu o rosto dela, e pela primeira vez, ela parecia ver quem realmente era. O monstro que ela mesma criou. O monstro que ela própria alimentou. E naquele momento, naquele segundo exato, a luta acabou. O predador virou presa. A mentirosa virou exposta. A manipuladora virou desesperada. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me senti viva. Era o começo da queda dela. E o renascimento da mulher que eu achava que tinha perdido para sempre. Quando Rebeca percebeu que não tinha mais saída, algo dentro dela quebrou. E dessa vez não era uma atuação. Era medo de verdade. A advogada falava, e eu observava cada mudança no rosto da minha sobrinha, cada microexpressão revelando o desabamento silencioso de quem sempre achou que nunca seria pega. Ela tentou negar. Tentou dizer que eu estava sendo manipulada. Tentou chorar. Tentou inventar. Tentou jogar culpa no namorado. Tentou até dizer que tinha feito tudo por amor. Mas a verdade é que toda máscara tem prazo de validade, e a dela expirou naquele exato instante. Quando a advogada recolheu os papéis e disse: vamos ao cartório e depois à delegacia, o mundo de Rebeca começou a ruir de verdade. A queda social começa pelo olhar dos outros. A primeira pessoa a ver Rebeca saindo da minha casa, pálida, tremendo, com as mãos suadas e a bolsa despencando do ombro, foi a vizinha do lado, Dona Hilda, uma mulher que enxerga longe e fala alto. Ela estava varrendo a calçada quando nos viu sair. Rebeca... O que houve? Perguntou, já desconfiada. Rebeca não respondeu. Baixou a cabeça como nunca fez. Passou rápido, quase correndo. Dona Hilda olhou para mim, para a advogada, para a Rebeca, e naquele olhar dela, eu vi o início do escândalo se formando. Em Sobral, notícia ruim corre como vento quente em varanda aberta, rápido e entrando por todos os buracos. O cartório. No cartório, quando a escrivã viu quem era, seus olhos se arregalaram. Ela lembrava de Rebeca pedindo cópias dos meus documentos com aquele ar de "tô só ajudando minha tia". Mas agora ela via a mesma moça suando frio, com a voz embargada, sem conseguir formar frases. "Boa tarde", disse a advogada. "Estamos aqui para registrar uma tentativa de fraude previamente iniciada neste local." A escrivã olhou para Rebeca de alto a baixo. O constrangimento dela tomou a sala inteira. Gente entrando, gente saindo, e todo mundo olhava sem disfarçar. Porque ninguém disfarça quando sente cheiro de golpe. A advogada entregou a pasta. A escrivã abriu. E cada documento, cada comprovante, cada foto, era um tijolo caindo no colo de Rebeca. Até o segurança do cartório olhou para ela com aquele olhar de "eu sabia". A ligação fatídica. Foi dentro do cartório que o celular dela tocou. Ela olhou o número. Ficou branca. Era o namorado. O cúmplice. Ela atendeu com a mão trêmula. "Oi." Eu não ouvi a resposta dele, mas ela ouviu. E a expressão dela se desfez como um papel molhado. "Como assim? Tu vai me deixar sozinha?" "Mas eu fiz tudo pelo nosso plano." "Não fala assim comigo." Foi humilhação. Humilhação pública. Crua, fria, irreparável. Rebeca saiu da ligação soluçando, mas não era arrependimento. Era desespero por ter sido abandonada pelo próprio comparsa. A delegacia. A delegacia foi o golpe final na reputação dela. A sala estava cheia. Homens esperando o registro de ocorrência. Mulheres com filhos. Policiais circulando. Quando a advogada anunciou: "Estamos aqui para formalizar denúncia por estelionato, falsificação documental, tentativa de fraude financeira e apropriação indevida." Todo mundo olhou. Não teve uma pessoa naquela sala que não virou a cabeça para Rebeca. Ela suava, tremia, os olhos marejavam, não de arrependimento, mas de vergonha. Um policial pediu o nome dela. Ela respondeu baixo:
Mais alto, por favor, disse ele. Ela repetiu, agora audível. Rebeca Barroso de Souza, o policial anotou. E nesse pequeno momento, Rebeca percebeu que tinha perdido algo que nunca mais recuperaria. A imagem. O golpe moral. Quando voltamos para casa, minha irmã, mãe de Rebeca, estava na calçada, com o rosto destruído de preocupação. Lourdes, o que foi que a minha filha fez? Perguntou chorando. Eu entreguei a ela a verdade inteira, crua, sem adornos. Ela caiu sentada na calçada e chorou de soluçar. Chorou de vergonha, chorou de impotência, chorou pedindo perdão. Rebeca ficou parada, com os braços caídos, olhando para a própria mãe desmoronar. Ela tentou se aproximar. Minha irmã levantou a mão e disse: Não chega perto de mim, eu não te reconheço. A frase foi uma facada que atravessou Rebeca por completo. A punição. A advogada explicou tudo. O processo, o acordo, a restrição, o histórico criminal, a impossibilidade de crédito, os serviços comunitários, a obrigação de ressarcimento, a investigação financeira paralela. E Rebeca perdeu o namorado, os amigos interesseiros, a reputação de boazinha, a confiança da família, a imagem na vizinhança, as portas que vivia tentando abrir, mas o que ela perdeu de verdade foi maior. A fantasia de superioridade, o controle, o poder, o domínio psicológico sobre mim. Pela primeira vez, Rebeca era apenas Rebeca, sem máscara, sem charme, sem manipulação. Só uma mulher que tentou destruir a própria tia e acabou destruindo a si mesma. E eu não vibrei, não comemorei, não senti prazer em vê-la cair. Eu apenas senti paz. Pela primeira vez em meses, eu pude respirar fundo sem sentir medo. E era só o começo da minha volta. Depois do escândalo, depois das denúncias, depois de toda a poeira emocional que Rebeca levantou, veio uma espécie de silêncio que eu nunca tinha sentido na vida. Não era o silêncio triste da viuvez, nem o silêncio angustiante de quando meus filhos foram embora para estudar longe. Era outro tipo, um silêncio macio, lento, quente. Um silêncio que parecia dizer: agora é sua vez. A casa, que antes parecia pequena e pesada, começou a respirar comigo de novo. O ar entrava leve pelas janelas abertas. O sol da manhã batia nas plantas e fazia elas brilharem de um jeito discreto, bonito. A chaleira voltava a apitar sem que eu sentisse o estômago virar. Até o relógio, que antes parecia martelar minha ansiedade, agora marcava o tempo sem ferir. Eu acordava cedo, abria a porta, sentia o vento morno no rosto e deixava que o cheiro de jasmim da vizinha preenchesse o corredor. Era como se cada aroma, cada som, cada luz me dissesse que o mundo não tinha acabado. Eu é que estava recomeçando. Fiz aquilo que eu tinha esquecido de fazer por mim mesma. Fui viver. Retomei minhas caminhadas. Primeiro devagar, com passos curtos, sentindo o chão quente sob a sola do tênis. Depois mais firmes, mais longos, como se cada passo tirasse um resto da sombra que Rebeca deixou. O pessoal da rua começou a me olhar de outro jeito. Não com pena, mas com respeito. Bom dia, Dona Lourdes, diziam sorrindo. Tá mais bonita, viu? Comentavam. Tá mais forte, elogiavam. E eu sorria de verdade. Um sorriso que não vinha do rosto, vinha de dentro. No cartório, finalizei tudo. Registros, bloqueios, proteção dos bens, atualização de documentos, todas as medidas para garantir que ninguém mais tocaria no que é meu, sem que eu autorizasse. A advogada me acompanhou em cada passo, sempre firme, sempre calma, sempre dizendo que eu fiz tudo certo. Quando saí de lá, com a pasta de documentos no braço e a luz do sol batendo direto no meu rosto, senti como se tivesse recuperado meu nome, minha história, meu lugar no mundo. E antes de entrar na parte final desse meu relato, minha amiga, eu preciso te dizer uma coisa, olhando para você como eu diria para uma neta, uma filha, uma irmã, uma vizinha. Se isso mexeu com você como mexeu comigo, minha amiga, ativa o sininho. Eu volto aqui todo dia para desabafar contigo. Agora deixa eu te contar a última imagem dessa história, a que ficou gravada em mim como tatuagem. Era fim de tarde.
A luz laranja entrava pela varanda, cortando o chão em faixas quentes e brilhantes. O vento balançava suavemente a cortina branca, que tremulava como uma bandeirinha em dia de festa. O cheiro de pão assando na casa da vizinha viajava pelo ar, trazendo uma sensação de lar, de abrigo, de segurança. Sentei na cadeira da varanda com minha caixinha azul no colo. A caixa que guarda tudo que eu fui e tudo que eu ainda sou. Passei a mão devagar na tampa, sentindo o relevo gasto pelo tempo. Abri. E lá estavam eles. O bilhete do meu casamento, a foto da minha mãe, a mecha do cabelo do meu filho, o desenho da minha filha, meu crachá desbotado. Toquei cada objeto com carinho, como quem toca o próprio coração. Por muitos meses, eu tive medo de abrir essa caixa. Medo de olhar para minha história e perceber que ela estava sendo devorada por alguém que não a merecia. Mas naquele momento, ela não representava mais dor. Representava sobrevivência. Fechei a caixa. Apoiei-a no colo. Respirei fundo. Senti o ar entrar cheio, sem tranco, sem peso, talvez pela primeira vez em muito tempo, e entendi algo que me libertou profundamente. Eu não perdi força, eu perdi fé em mim mesma, e agora recuperei. Rebeca achou que ia me enterrar, achou que ia me calar, achou que ia arrancar minha dignidade. Ela não conseguiu, porque antes de ser idosa, antes de ser tia, antes de ser viúva, antes de ser qualquer coisa, eu sou Lourdes Barroso, e eu tenho história demais para ser apagada, tenho raiz demais para ser arrancada, tenho força demais para ser vencida. E se existe alguma lição nisso tudo, minha amiga, é essa. Quando tentarem diminuir você, cresça. Quando tentarem te manipular, descubra a verdade. Quando tentarem te silenciar, fale mais alto. E quando tentarem te derrubar, levante com a dignidade de quem sabe exatamente quem é. No fim das contas, eu não precisei destruir Rebeca. Ela se destruiu sozinha. Eu só deixei a verdade seguir o caminho dela. E enquanto o sol se punha ali, colorindo o céu de tons de fogo, eu sentia a paz pousar no meu peito como um passarinho que finalmente encontrou o galho certo. A vida recomeça quando a gente escolhe voltar para si mesma. E eu voltei.